Nossa primeira conversa, ela surgiu aí há 2 anos atrás. E aí a primeira ideia seria uma produção de um pedido de casamento na Disney. Aquilo ficou na minha cabeça, eu fiquei um pouco intrigado. Acabou que não se tornou tão viável esse pedido. Até que depois de um tempo fizeram um pedido de casamento do Vingadores, né, com o tema do Vingadores. E aí eu, poxa, achei mó legal, eu compartilhei, mandaram nas minhas redes. E aí eu mostrei pra ele, eu falei, cara, se inspire. Antes eu já havia pensado esses 2 anos se iria pedir no balão, se iria pedir no mergulho. Então foi legal que isso deu uma abertura pra gente começar a trabalhar com a narrativa dele. Isso que foi legal, porque ele inspirado e a gente também motivado. Eu assisti no domingo à noite o pedido dos Vingadores, na segunda-feira de manhã você me mandou um vídeo. Que eu e a Marcele nós gostamos muito. E me veio à cabeça o cinema. Galera, ela chegou! E a Disney. Eu falei, eu não posso perder a oportunidade, porque algumas semanas antes eu tinha visto que o Aladdin ia lançar. Começamos a trabalhar um argumento que fosse interessante, porque aí entrava a parte subjetiva da criação. O primeiro corte do filme, eu achei que ele não tava tendo impacto das nossas edições. Tava morna. O Bruno até falou, mas tá bom, tal. Eu falei, cara, tem que ter um impacto. Quando você trabalha com uma obra audiovisual, por tendência você costuma lembrar o começo, o meio e o fim. Né? Trazer um tema que não fosse genérico, que tivesse uma singularidade com o comportamento cotidiano deles, que tivesse a ver com o que eles acreditam, talvez do ponto de vista religioso, também do ponto de vista do respeito, do casamento. Nós temos uma origem cristã conservadora e por mais que juridicamente sabemos que nós somos livres para exercer, eu acho que a tradição e o respeito nesse sentido ainda é um clássico. Do pedido, do cortejo, eu queria respeitar muito isso nessa ação. Então, a gente passou algumas semanas pensando, visto que ainda tinha a ideia do filme ser lançado na época do Aladdin. E aí eu comecei a pesquisar sobre Aladdin e comecei a ver que a areia tem a influência total, né? Por ser deserto e tal. Eu falei, vamos tentar fazer uma arte que envolva um pouco, que tem alguma coisa dessa pegada deserto, areia. Começamos a fazer a parte gráfica do texto só. Outra coisa que foi grande foi o plano que precisava ser elaborado para que a Marcele não desconfiasse de absolutamente nada. Eu fiquei muito triste. O Renan começou a elaborar um plano que envolvia ele estar fora por muito tempo. A primeira vez que ele comentou foi de 3 meses, na verdade, que ele ia ficar fora, né? Eu confesso que eu fiquei um pouco assustado, porque o plano tava tão convincente que quando a gente se reuniu, né, pra gravar com os pais dela, a gente começou a debater, será que a gente não tá pegando muito pesado com ela e tal, né? A ideia ideal no começo era isso, que ele ia ficar 3 meses fora. E daí, quando eu recebi essa notícia, eu fiquei muito triste. Mas eu falei assim, 3 meses passa rápido, né? 3 meses é tranquilo. E daí teve algumas coisas que aconteceu e a minha tia, eu acho que falou com ele, falou assim, olha, seja mais convincente que você vai pro intercâmbio mesmo. Você vai ficar quanto tempo, mãe? Amor, eles liberaram... Aí ele me ligou falando do ano. Nesse dia, menino do céu. Até porque ele já tinha um outro plano na manga, que era mantê-la ocupada aqui, com a mente ocupada. E eu acreditei muito, na verdade, o que me fez assim, mais acreditar foi a Roberta, que eu falei assim, ela falou assim pra mim, um certo dia, eu recebi um prêmio, ela trabalhava numa empresa aqui em São Paulo mesmo, e ela falou, eu recebi um prêmio dessa empresa, e de 50 anos, e eu queria convidar você. Primeiro eles vão dar um cinema pra gente, eu ainda não sei o filme, e depois vai ter algum coquetel, não sei aonde. Eu falei, ok. O que fez, nesse tempo da produção, a Marcele ficar um pouco desligada desse suposto intercâmbio que o Renan faria, né? A Dani entrou no finalzinho, porque
eu, né, achando que a Roberta e a Dani somos muito amigas. E daí a Dani, a casada, colou muito a ideia. Eu falei assim, acho que a Dani ficou com ciúmes. A Roberta teve que pegar outro convite pra ela. E a Roberta falando, eu tive que pegar outro convite pra Dani, não sei o quê. E daí a gente acabou indo dormir na Dani por causa disso. Casou tudo. E as duas estavam junto comigo lá no dia. Olha, Má, o filme vai ser Aladdin. E daí depois ela falou assim, olha, vai ter um coquetel super chique num tal salão. Ela falou um salão lá de São Caetano. E daí eu falei, ok. Aí na primeira vez, na verdade, ela falou assim... que roupa você vai? Como eu achei que era um cinema, né? Eu falei assim, acho que eu vou de tênis, uma roupa de boa, é cinema. Ela falou assim, não, você tem que ir super chique, porque no estado o pessoal vai tudo chique. A minha mãe tá fazendo vestido pra eu. Tá bom então, né? Então eu vou procurar uma roupa. Aí no dia eu tava com aquele vestido branco, né? Que dá pra ver no filme. Mas eu achava que ele era muito chique. Eu falei assim, meninas, acho que eu tinha mais 2 opções. Eu falei assim, não, eu acho que eu vou trocar, porque, tá muito chique, eu não vou com esse vestido. Aí a Roberta virou e falou assim pra mim, que eu achei muito engraçado. Não, você tem que ir, olha, o Dória vai estar lá. No começo mesmo, bem no comecinho, não desconfiei. Quando a gente chegou no shopping, que eu comecei a achar algo estranho. Eu não sabia o que era, não fazia ideia. Mas assim... Era o dia da Roberta, a premiação era dela. Só que nas fotos elas ficavam assim, não, fica você no meio, Má. Aí na hora que eu entrei na sala, e tinha os figurantes lá, né? Só que eles estavam de roupa de cinema mesmo. Eu falava assim, Roberta, eu vou te matar. Eu vim toda chique aqui e todo mundo tá, tipo, de boas. Eu vou lá no carro e vou pegar meu pijama. E o Renan, ele tinha muitas dúvidas. É aquilo, você viu a minha insistência, a minha chatice. Chegou no momento que eu pensei assim, não, a gente precisa começar a produzir, confia em mim. Toda hora mandando mensagem, como vai ser a minha preocupação. Que a narrativa vai ser altamente cativante. E eu já tinha algumas ideias, mas não sabia como desenrolar isso. Porque independente do que a estética de vídeos de casamento proporciona para você que tá vendo na internet, quando é o seu, a concepção é outra, a maneira como a mensagem do filme entra em você é outra. E você, quando você veio com todo o engajamento aí, e aí eu falei, não, algumas coisas eu não abro mão. Então é muito bacana você interagir, interpretar e participar da própria história de maneiras mais variadas possíveis, independente se você é tímido ou não, sabe? E lógico, o Renan tinha uma desenvoltura muito legal, ele era sério, e ele conduzia as informações de uma maneira intelectual e bonita, elegante, com uma postura. Isso é um desejo do meu coração, eu preciso muito da benção de vocês. E a primeira ideia era de ser numa sala, ele chegou na sala e ele até ele comentou, a sala é muito pequena, eu tenho 100 e poucos convidados. Ela vai ver. A gente foi fazer a primeira visita com o cinema. Depois eu faria um vídeo teste pra gente assistir na sala. Que aí você tem que falar com o técnico, ele vai pegar esse arquivo DCP, vai subir no servidor. Houve uma migração da sala, a sala da pequena passou pra sala grande. Sentei na primeira cadeira, na do meio e na última. Eu queria ter a sensação de todas as pessoas que estavam ali. E depois fazer uma estratégia de alocação dessas pessoas, né? Ok, tudo sob controle. A estratégia era que ela entrasse na sala com a luz apagada, os trailers já rolando, ou seja, ela não ia olhar pro fundo e reconhecer as pessoas. A gente até organizou de uma forma que o Bajara cruzasse com ela no meio do caminho e interrompesse por um momento a visão dela, deixasse ela ocupada com esse traslado e aí focasse no lugar onde ela estaria instalada, né? Tem um lugar certinho para ela sentar, né? Renan, eu acho que é interessante a gente trazer pessoas. Foi aí que começou uma mobilização na Nakamovie de conseguir pessoas que fossem no cinema naquele horário. Porque ainda havia o plano de fazer com que a Marcele fosse ao cinema junto às amigas, né? Porque o Renan não estaria presente na região, ele estaria tipo no plano, ele estaria fora. Mas tinha que parecer algo trivial dentro do plano que foi elaborado. Conforme as coisas foram acontecendo, a gente foi entendendo de outras formas a maneira com que a mensagem poderia ser transmitida.
Ele tinha a visão cinematográfica, mas o aspecto faltava alguma coisa. Quando você tá no cinema, você tem o grão, que é o grão do cinema. E o que a gente pensou em questão de cor? Puxando pro Aladdin e puxando pra história do Renan, a gente resolveu fazer ele um tom quente. Só quando você chega no cinema, aí você vai ver que muda um pouco a cor. Ele tá com tons de azul, porque a gente quis trazer esse momento à realidade. Então eu gosto de pensar que os detalhes dos nossos filmes, pelo fato da gente colocar as pessoas em situação de interpretação, eles têm que ter um significado que mobilize uma reflexão, sabe, profunda. E você entender a construção daquilo e aquilo ter um significado maior do que simplesmente cativar do ponto de vista visual. E eu acho que a gente conseguiu, porque a sensibilidade do plano, do Renan estar em outro lugar. Uma lâmpada. E ele achar a lâmpada como se fosse um amuleto e refletir, nossa, é um amuleto isso? Por quê? Tão significativo, bem nessa época, e a gente é tão fã de Disney. Nossa, será que é de ouro? Dá até pra eu pagar meu casamento com isso aqui, hein? Que conexão que isso há com a minha realidade. Então, isso traz uma poesia sobre as coisas que, no caso, eles, como participantes, acreditam, que você entra realmente no mundo de uma fantasia e... Aí o gênio está te direcionando. Exato. Eu achei isso interessante. 1, 2, 3 já. E viaja numa realidade que não é a nossa habitual do cotidiano. Trabalho, alimentação, dormir. Isso são coisas que a gente faz e não é surpresa pro nosso corpo, pra nossa mente, pro nosso coração. Misturou comédia, a gente conseguia rir com aquele filme. A gente ficava emocionada, eu chorei, um monte de gente falou pra mim que chorou porque você fica emocionada, as músicas trazem aquela emoção. Porém, nos colocar numa situação cinematográfica é uma experiência que eu acho que qualquer pessoa deveria viver, independente do que ela acha sobre ela mesma, do ponto de vista de técnico. As pessoas já pensam numa atuação, que vai ser avaliada, e você não precisa ter isso. E a experiência de ver o filme numa tela, do grão que o Bajara colocou, toda a parte técnica foi incrível. Eu fiquei muito emocionado. Pra mim, a emoção foi muito grande. Desejo que me leve até ela. E olhando assim, e de repente é como se o gênio tivesse me transportado para a sala do cinema em direção a ela. Tudo foi bastante organizado para que a Marcela tivesse certeza que ele estivesse vivendo a vida dele distante, a trabalho, né? E o vídeo traria a sensação de que ele estivesse vivendo aquilo naquele momento. Bom, todos os detalhes tiveram uma importância muito grande. E desenrolar eles de uma maneira eficiente, primeiro eu tenho que agradecê-los, você e o Bajara, que tiveram uma participação fundamental ali, porque eu sabia de uma maneira bem abstrata o que eu gostaria que fosse, mas eu não tinha minuciosamente noção do que aquilo poderia se tornar. Então, cada elemento, desde o momento que da visão lá do hall do meu prédio, de repente eu apareço no cinema, aquilo, e de repente eu tirando a aliança, colocando a minha aliança, simbolizando toda aquela essência da minha família, de toda a minha origem, e andando em direção a ela de uma forma destemida, focado, sabendo o que eu quero, o que eu desejo, aquilo tudo demonstrou de uma maneira fracionária para quem assiste, mas para mim com plenitude dentro de mim, vamos dizer assim, que aquilo para mim existe um simbolismo e também uma gratidão quando eu assisto, e inclusive uma emoção, porque quando eu vou em direção a ela, de repente eu paro um pouco para focar na sala, dou aquela levantada na sobrancelha e todo mundo fala, nossa, que cena, sabe? É muito engraçado até. E aí eu dou aquela olhada e de repente o gênio me dá uma cortesia que são as flores. A hora que abriu a imagem e ele entrou pra sentar na cadeira, né, do computador, eu já sabia que era ele. Tanto que no vídeo dá pra ver que eu pergunto pra Roberta. Não é, mas Roberta, é o Renan. E ela fala que não é, só que assim, aí eu não falei mais nada, só que na minha cabeça eu tava assim, eu conheço meu namorado, eu sei que é ele. Caramba, ele foi pra Taubaté, como assim? Quando isso? Por quê?
ou eu tô lá ou eu tô aqui em São Bernardo. Mas eu tava bastante lá, enfim, ficava indo, voltando. Falei, gente, como é que eu não fiquei sabendo disso? Eu falo que na hora eu tava lá na cadeira, assim, a hora que eu vi que ele tava entrando, eu tava chorando e eu tava começando a... Eu tremia, eu fazia assim, minha boca tremia. Aí a Roberta falava assim, Marcele, levanta, ele tá vindo, levanta que ele tá chegando. Daí eu falava assim pra ela, eu não consigo, eu tô em estado, eu não tô conseguindo, meu corpo não tá respondendo. Ela falava, vai, tanto que ela me deu um empurrãozinho até pra eu conseguir sair da cadeira. Nossa, porque era muito emocionante, tanto que depois eu falei até pra ele, Rê, amor, eu não lembro nem de tudo, eu sei o que eu vi tudo e tal, mas eu não lembro. Marcele de Paiva Regueiro, você aceita casar comigo? Eu sempre sonhei, eu sou muito sonhadora. E casamento, essas coisas assim de casamento, noivado, eu sempre sonhei com isso, desde pequena, sempre. Eu sempre achei legal essas surpresas. Foi um conto de fadas e uma amiga minha postou uma foto nossa e falou assim que ela não acreditava mais em contos de fadas e de repente ela viu que existia. E eu também pude sentir isso.